Shalom de Deus, paz e prosperidade aqui para você. Nós estamos falando sobre relacionamentos abusivos. E nós falamos no vídeo anterior sobre o perfil, qual que é o sentimento desse abusador acerca daquilo que ele tanto deseja. E a Bíblia, ela é uma sala de psicologia. Ela traz perfil do abusador, ela traz perfil do psicopata, ela traz perfil das pessoas que se levantam para poder abusar de alguma forma de uma outra pessoa. E nós temos, vou trazer aqui para você duas histórias terríveis que aconteceram na Bíblia. Com certeza você já ouviu falar sobre ela, mas nós vamos mostrar para você, eu vou mostrar para você acerca da palavra de Deus, como funciona o sentimento dessas pessoas que se levantam para abusar de outras pessoas. E isso acontece tanto dentro do ambiente familiar, tanto como fora, né? Então, nós precisamos observar o que acontece dentro do nosso lar, o que acontece com os filhos, com as pessoas que estão próximas a nós. Então, a palavra de Deus em Gênesis capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 34, ele traz uma história, assim, muito triste. Ele traz a história de Diná, né? A única filha, né? A única filha ali de Jacó, a única filha de Jacó. E Diná, nós sabemos a história dela, o que aconteceu. Ela foi estuprada, né? Por Siquém, filho de um rei, um príncipe, filho de um rei, e a gente percebe ali que muitas vezes nós romantizamos, né, essa história, fala, não, mas aí ele se apaixonou, tal, e foi lá, aconteceu tudo aquilo, mas veja bem o perfil desse rapaz. Como uma pessoa que faz um mal desse em seguida se apaixona. Então, veja aí a personalidade de um abusador que maltrata e depois quer para ele o objeto da sua conquista. É assim que funciona o pensamento de pessoas que é o abusador. A gente vê que ele abusou de Diná, em seguida ele fez aquele abuso, um amor, prendendo assim Diná nas cordas das prisões emocionais. E foi isso que Siquém fez. Então, nós precisamos acordar e não romantizar algo que foi terrível na vida de uma jovem naquela época. E hoje funciona a mesma coisa, né? Hoje, o levantar do inimigo acerca das adolescentes, das jovens, é da mesma forma, até pior. Então, quando nós lemos a palavra de Deus acerca desse maltrato, desse abuso que a Bíblia nos relata, nós devemos nos alertar, porque tudo que está na palavra de Deus é para nos alertar. Então, veja bem, um homem que ama uma mulher, não teria que ser o contrário? Ele não deveria ver Diná, se apaixonar por Diná e depois falar assim: olha, eu quero Diná como minha esposa. E aí consumar o fato? Mas veja bem, ele fez ao contrário. E Diná chegou numa posição que ela não tinha o que fazer. Ela teve que aceitar o relacionamento, mas os irmãos dela, a gente sabe a história, que não aceitou e foi lá e destruiu toda a cidade por conta disso. Mas não se iluda, não romantiza o que o Senhor está trazendo na palavra dele para nos alertar. Aquele homem era um abusador. Príncipe de Siquém era um abusador de uma personalidade muito peculiar, de uma personalidade que era maquinadora, porque ele maquinou tudo aquilo, e geralmente algumas das personalidades de abusador é essa. Ele retém a vítima, ele quer o troféu para ele quer fazer da pessoa abusada o pertencimento dele. Então, por isso que ele não abriu mão. Mas quem garante que se não tivesse acontecido aquela tragédia toda, se Siquém ia continuar amando a Diná, ou fazer dela diariamente um objeto de maldade, fazer dela um objeto de uso, um objeto de coisas terríveis? Quem garante isso? Porque a personalidade desse homem não era nada boa. Então, pense bem,
quando estamos em um relacionamento em que nós somos agredida e em seguida o homem fala, eu amo você, me perdoa, não era, e isso não vai mais acontecer. Era isso que Siquém estava fazendo com Diná. Era isso que Siquém fez. Iludiu toda uma família, iludiu todo um clã para poder ter Diná com ele. E se você vive um relacionamento assim, abre o teu olho. Pensa bem como você está vivendo. Se você é machucada, se você muitas vezes é ferida e logo depois a pessoa vem e fala, não, eu amo você, você é minha, eu vou cuidar de você. Presta atenção. Isso não é de Deus para a sua vida. Deus não quer isso para a sua vida. Deus não quer ver você machucada. Deus não quer ver você sendo explorada, sendo um instrumento de dor diariamente. Não foi para isso que o Senhor te gerou. E nós temos uma outra história, ainda muito mais triste ainda do que essa, que nos alerta para a gente podermos estarmos realmente juntando informações que a Bíblia nos dá e colocar isso em prática na nossa vida. Ali em 2 Samuel, capítulo 13, nós vemos a história de quê? De Tamar. Tamar, ela foi abusada pela Aminon, pelo próprio irmão dela. E a gente percebe que Aminon era um psicopata de uma índole terrível, porque ele chegou, o desejo dele era tão grande para ter Diná que ele chegou a ficar doente. Esse é um dos sintomas dos psicopatas que não consegue ter para ele aquilo que ele tanto deseja. Então ele maquinou, ele bolou todo um plano para atrair Diná para dentro do seu quarto, perdão, Tamar para dentro do seu quarto. Então, nós vemos que isso aconteceu com a própria irmã dele. E quantas vezes isso acontece dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente familiar? Ele tramou tudo, fez com que ela entrasse no quarto dele para ela fazer o que ela fazia de melhor. Ele usou o que Diná tinha para oferecer para poder se aproximar dela. Quantas vezes o inimigo, quantas vezes o abusador tem usado o seu talento para poder se aproximar de você. E foi isso que ele fez. E a gente percebe que quando ele conseguiu o que queria, a palavra fala que ele criou um nojo dela. Que ele criou um nojo. Então a gente percebeu aí a intenção realista de Aminon, o perfil do psicopata, o perfil do abusador. Ele, depois que conseguiu o troféu dele, ele sentiu, ele não quis mais. Ele não quis mais saber. E sabe qual foi a pior coisa que aconteceu nessa história? Fala que Diná não ficou calada. Como muitas vezes as pessoas, as mulheres ficam caladas, onde muitas vezes, né, por causa do medo, por causa da situação da família, ficam caladas. Diná não, Diná diz que gritou dentro do palácio, rasgou seu véu, jogou cinza na sua cabeça, mas sabe o que aconteceu? Seu irmão, Absalão, chegou assim, por que você está fazendo isso? Ele é teu irmão. Tamar foi calada. Tamar foi calada pela própria família. E seu pai, Davi, não fez nada. Aonde ela precisava de apoio, ela não teve o apoio que ela precisava. Pensa bem como Tamar se sentiu, como ela se sentiu nesse momento, aonde ela foi abusada, aonde aquilo que ela tinha de mais valor foi tirada dela, foi roubada dela. Houve ali um sequestro emocional por parte de Aminon. E o pior, seu irmão e seu pai não fizeram nada. Diz que ele ficou 2 anos tramando a morte de Aminon, mas durante 2 anos, como é que Tamar se sentiu? Como que essa moça passou esse tempo todo sendo calada? A palavra do Senhor aqui, vou ler para vocês, em Provérbios, capítulo 31, versos 8 e 9, fala o quê? Abre a tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos os abandonados. Abra tua boca e faze justiça, defendendo o direito dos pobres e dos necessitados. Aqui a palavra do Senhor fala que não podemos ficar calados. Se você conhece algum tipo de abuso, nós temos que denunciar. Tem que ser denunciado. Não podemos nos calar como aquela família se calou diante de algo tão terrível, de algo tão dolorido para aquela jovem. A palavra do Senhor fala que nós temos que abrir a nossa boca, nós temos que denunciar. Denunciar.
Às vezes o perigo está dentro da sua casa. Aminon era um psicopata, Aminon era um abusador, e ele usou do relacionamento com a sua irmã para poder conseguir aquilo que ele queria. Aminon matou a alegria de Diná. Aminon matou o futuro de Tamar, perdão. Estou confundindo aqui. Então, houve essa morte emocional da vida de Tamar, houve também uma morte emocional da vida de Diná. Duas jovens com a mesma situação, duas jovens sofreu o mesmo abuso, um por parte do irmão e outro por alguém que apareceu do nada e depois dizia que amava ela. Veja bem, comece a notar as coisas que estão acontecendo aí dentro da sua casa, da sua família. Veja como é que está essa adolescente que hoje as coisas estão tão fáceis, pode ir para onde quer. Veja como ela está se comportando. Você não sabe com quem a sua filha está andando, com quem seu filho está andando. Então, não deixa isso de qualquer jeito. Cuide do futuro dos seus filhos, da sua família, porque a palavra do Senhor está nos ensinando hoje que o mal, ele existe e nós precisamos estar atento para isso. E esses relacionamentos, tanto familiar quanto fora, pode trazer grandes consequências. Amém? Vamos ficar alerta, não vamos permitir que isso aconteça. Então, vamos praticar Provérbios 31, capítulo 8 e 9. Vamos verdadeiramente abrir a nossa boca e fazer justiça, defendendo eles. Tamar foi calada, mas em nome de Jesus, na sua família, na minha família, nós não vamos nos calar, porque nós vamos realmente denunciar, nós vamos falar, nós vamos colocar isso a público mesmo, vamos defender as nossas crianças, vamos defender os nossos jovens, os nossos adolescentes, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e amado querido Pai, nós sabemos, ó Deus, que esses relacionamentos, ó Pai, muitas vezes tem trago grandes feridas, Senhor, dentro da família. Às vezes, Senhor, jovens, criança passa por abuso, por um tio, por um parente, ó Deus, e não conta nada. Mas nós sabemos, ó Deus, muitas vezes identificar, mas também nos calamos. Por ser, ó Pai, para não trazer problema para a família, assim como Davi se calou, como Absalão se calou, ó Deus, para não trazer problema dentro da família, sabendo que eles podiam ter feito alguma coisa, ó Pai, eu creio que a maior dor de Tamar, Senhor, foi eles não ter tido uma atitude para com ela, ó Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que o Senhor possa realmente fortalecer as famílias para que elas se posicionem, ó Deus, no reino, para defender a sua geração, para defender a sua família, ó Pai. Eu oro, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Isso é muito sério, nós precisamos tratar isso com muita delicadeza, realmente com muita atenção. Amém? Estaremos aqui amanhã novamente com esse assunto, relacionamentos abusivos. Amém?